E aí pessoal, tudo bem com vocês? Análise sintática, a gente vai falar hoje sobre a função sintática dos pronomes relativos. Nós acabamos de ter uma aula sobre as orações adjetivas, que são só de dois tipos, explicativas e restritivas, e nessa aula nós vamos estudar a função que os pronomes relativos, aqueles que iniciam as adjetivas, exercem dentro de uma frase. É preciso te lembrar que os pronomes relativos são os únicos conectores a exercerem função sintática. As adjetivas, apesar de serem apenas dois tipos, explicativa e restritiva, as funções sintáticas que esses pronomes relativos exercem dão um pouquinho de trabalho. E eu pretendo ensinar a você aqui bem calmamente para que você exercite na apostila de vocês e resolvam as questões. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar aqui a falar sobre a função sintática desses pronomes relativos. O primeiro passo que está na apostila de vocês é para que localize o seu antecedente. Você já treinou que todo pronome relativo tem antecedente e depois que você verificou o antecedente, localize também o seu consequente, que é o elemento que está depois, antecedente antes, consequente depois. Depois que você localizá-los, você tem que ter o máximo de cuidado para estudar a relação entre esses dois termos. Qual é a relação do termo antecedente com o consequente depois? Por quê? O pronome relativo, ele tem a função de roubar a sua classificação sintática do antecedente. Quando ele rouba, ele substitui. Deixa eu te explicar isso aqui numa frase no item A da apostila de vocês, com a função de sujeito. Veja, as frutas que são cítricas fortalecem o sistema imunológico. Vou classificar a função sintática da oração. As frutas, as quais são cítricas, oração subordinada adjetiva restritiva, as quais, oração principal, fortalece o sistema imunológico, oração principal. Isso aqui não me interessa porque eu já aprendi na aula anterior. Quem é o pronome relativo? O quê? PR, vou colocar aqui, PR. Todo pronome relativo tem um antecedente. Às vezes não está explícito, mas tem antecedente. As frutas, as quais são cítricas. Esse que possui o antecedente frutas. Entenda que o relativo substitui a palavra frutas em relação ao seu consequente, que é são. Semanticamente, quem você diria que é o sujeito da expressão são? Pensa comigo. O que é que são cítricas? Ora, você vai dizer as frutas. As frutas são cítricas. Está correto? Está. Então você pode pensar, Vitor, se é as frutas que são cítricas, portanto as frutas é o seu sujeito. Bom raciocínio, excelente raciocínio. Só que sintaticamente esse raciocínio está errado. Por quê? Se a frase fosse só essa, as frutas são cítricas, logicamente as frutas seria o sujeito de são. Como você sabe que isso aqui é um pronome relativo, o pronome relativo tem um antecedente frutas, ele rouba essa função. Como você disse que frutas seria o sujeito de são e depois desse sujeito que você chamou tem um relativo, o relativo rouba a função dele, assumindo a própria função em relação ao consequente. Ou seja, o que é que são cítricas? As frutas. Ele seria o sujeito e o relativo roubou a sua função. Portanto, o meu sujeito aqui é o pronome relativo. Ele age como sujeito simples do verbo ser. Vitor, um que é o sujeito? É. Por isso que você tem que estudar as relações do antecedente com o consequente. Semanticamente, você poderia dizer
que o sujeito seria frutas. Por quê? Note, isso aqui, gente, cai demais, principalmente em concordância. Quando eu pergunto a você, o verbo está concordando com qual elemento? Com o antecedente. Aí a banca diz, olha uma pergunta da banca. O verbo está no plural para concordar com o seu sujeito? Aí o menino pensa, é verdade, ele concorda com o seu sujeito, que é quem? Frutas. É mentira. O seu sujeito é são. O verbo são não concorda com o seu sujeito, que era o quê? Ele concorda com frutas, que é o seu antecedente. Então você já pode escrever aqui em cima na apostila de vocês. O verbo concorda não com o sujeito, mas com o antecedente. Porque se ele tivesse de concordar com o sujeito, ele estaria na terceira pessoa do singular. As frutas que é cítricas, não é assim, gente. Tá bom? Beleza. Então vamos para a segunda frase, que diz o seguinte: Heloísa é a moça a qual recebeu o prêmio. A qual já é um pronome relativo, né? Então, eu tenho isso aqui. Heloísa é a moça, é minha oração principal, OP. E aqui minha oração subordinada adjetiva restritiva. Incomum, né? Uma restritiva está lá no finalzinho da frase. Mas vamos lá. Heloísa é a moça a qual recebeu o prêmio. Esse a qual tem um antecedente, a moça, e tem o consequente, recebeu. Quando eu pergunto ao verbo, ou seja, ao consequente depois, quem recebeu o prêmio? Você me diria, a moça. E tá certo, na semântica. Mas eu estou perguntando na frase. A moça a qual recebeu o prêmio. Se você disse que o sujeito seria moça, e é correto na terceira pessoa, eu tenho aqui uma PR, um pronome relativo. Essa PR substitui a função que seria desse. Ou seja, a moça a qual recebeu o prêmio, o sujeito seria moça, só que o a qual roubou essa função. O APR aqui é também uma função de sujeito. No caso, sujeito simples, porque é só um núcleo. Tá bom? As meninas que se acham desamparadas foram adotadas. As meninas as quais se acham desamparadas, OSAR, oração subordinada adjetiva restritiva. As meninas é minha oração principal, perdão. Foram adotadas, perdão, OP. Estou lendo tudo errado. As meninas as quais, eu sei que esse que é uma PR. Pergunto, quem é que se acham desamparadas? Quem se acham? Você diria, as meninas. E está certíssimo, semanticamente. Mas quem é que substitui? Quem é que rouba a função que seria de meninas? A PR. Note que a PR tem um antecedente e ele substitui o antecedente para se relacionar com o consequente. Então você diria, as meninas se acham, as meninas seria o sujeito do verbo achar, beleza? Ok? E o que rouba a função? Ele é um ladrão. Portanto, esse PR tem a função de sujeito. Sujeito simples. Os doces que Gisele prepara são deliciosos. Os doces os quais Gisele prepara são deliciosos. Então, que Gisele prepara, eu tenho oração subordinada adjetiva restritiva. Os doces, OP, são deliciosos, OP, beleza? Quem é o antecedente do que? Os doces. Lembre que o antecedente rouba a função do... O que rouba a função do antecedente. Quem é o seu consequente? O verbo, no caso, preparar. Vamos analisar o consequente a partir da perspectiva. Gisele prepara, vai lá, o quê?
O que é que Gisele prepara? Os doces. Mais uma vez, Gisele prepara o quê? Os doces. Os doces é o antecedente do quê? Se você diria que na frase, é bom sempre reconstruir. Eu sempre crio o hábito de reconstruir a frase. Eu diria assim, ó. Gisele prepara os doces. Quando você refez a frase, qual era a classificação que você daria para a expressão os doces? Gisele prepara os doces. Quem prepara, prepara algo. Eu tenho um VTD e aqui seria o quê? O meu OD. Então, quando eu disse Gisele prepara os doces, o que rouba a função de doces, que seria a de objeto direto. Portanto, o que, nesse caso, exerce a função de OD. Na maioria dos casos das orações adjetivas, o que exerce a função de sujeito. Olha como o sujeito está explícito aqui. Quem é que prepara? É Gisele. Portanto, o que não poderia ser sujeito? É bom sempre reconstruir a frase como eu fiz aqui em cima. Vamos para a segunda para você entender bem. A CESP divulgou a lista a qual você esperava. Então, eu tenho aqui a qual você esperava, oração subordinada adjetiva restritiva, e aqui a minha oração principal. Quem é o antecedente do a qual? A lista. Feminino, por isso que está a qual aqui, não é verdade? Quem é o verbo? Esperava. Deu para entender? Pergunto, você esperava o quê? Vai, gente. Você esperava o quê? A lista. A lista seria o objeto direto. De novo, vou reescrever para você. Note. Você esperava o que, gente? A lista. Classifica para mim. Sujeito simples, VTD, OD. Portanto, se tivesse aqui a palavra lista, a lista seria o objeto direto. Como eu tenho um pronome relativo e o pronome relativo rouba essa função, o pronome relativo a qual vai exercer a função de objeto direto. Deu para entender, gente, esse mecanismo aqui de estudar sempre a relação do consequente em relação ao antecedente? Sim? Você já viu isso aqui? Eu estou apagando para ter espaço para eu analisar essas outras. Vejamos agora quando ele vai exercer a função de OI. A empresa vendeu os equipamentos de que o funcionário precisava, os equipamentos dos quais ele precisava. Portanto, eu tenho uma PR aqui. Oração subordinada adjetiva restritiva, porque tem uma PR, que é aqui o pronome relativo, e aqui eu tenho a minha oração principal. Vamos lá. De que o funcionário precisava, do qual. Esse de que está roubando a função da palavra equipamentos, que é o que, gente? Aqui o antecedente. Quem é o consequente? Precisava, consequente. Pessoal, eu pergunto aqui, vamos olhar para o consequente. O funcionário precisava de quê? De que ele precisava? Dos equipamentos. Eu vou reescrever a frase. Crie o hábito nos pronomes relativos de você reescrever as frases. Eu tenho o funcionário precisava dos equipamentos. Então eu teria o que aqui, gente? Ó, o funcionário é o meu sujeito simples. Precisava, VTI, quem precisa, precisa de alguma coisa, e dos equipamentos é o meu objeto indireto. Os equipamentos seria o meu objeto indireto, e o que, na expressão de que, retoma esse antecedente, portanto, o que vai agir como OI. Vitor, da onde veio essa preposição aqui, o de?
Então, lembrasse na aula passada que eu falei que quando o consequente exigir uma preposição, ou seja, quando ele for VTI, ele age como elemento atrativo. O pronome relativo atraiu a preposição de para antes dele. De que o funcionário precisava, esse de é dali. Se fosse o verbo querer, quem quer algo, que o funcionário queria, aí não teria esse de. Então, lembrasse da aula passada, né? Vamos para a segunda. A atriz de que gosto muito faleceu ontem. A atriz é a minha oração principal. Faleceu ontem é o restante da minha oração principal. De que gosto muito, oração subordinada a adjetivo que? Restritiva. Eu sei que o antecedente desse que é atriz e o consequente é gosto. Verifique que esse verbo gostar aqui é um VTI, tá? Quem gosta, gosta de. Ele tem preposição. Vamos lá. Eu, o sujeito aqui é oculto, ó. Eu, tá na primeira pessoa. Eu gosto muito de quem, candidato? Eu gosto muito da atriz. De novo. Eu gosto muito da atriz. Reescreva aí no seu caderno. Vai, pausa o vídeo e reescreve. Eu gosto muito da atriz. O da atriz seria o objeto indireto desse verbo gostar. Como eu tenho uma PR aqui e os pronomes relativos roubam a função, quem vai ser o objeto indireto é o que em vez de atriz, e a função do que. Estão entendendo aí a mecânica? Na apostila eu detalho bem muito qual é esse joguinho que eu faço. Leia mais uma vez a apostila e volte mais uma vez para essa aula. Tudo isso vai dar certo. As completivas nominais estabelecem um vínculo forte com os objetos indiretos, principalmente tratando de pronomes relativos. Por quê? Ambos terão preposição. Vejamos. Os estragos de que o Covid-19 é capaz parecem muitos. Estou apagando isso aqui para economizar espaço. Tirar o complemento nominal aí que você já sabe que a letra D é um complemento nominal. Os estragos dos quais o Covid-19 é capaz, OSAR, os estragos, OP. Parecem muitos, OP. Quem é o antecedente desse que, gente? Os estragos. Quem é o consequente? Espera aí. É não. O consequente não é o não. O consequente nesse caso vai ser o capaz. Eu vou te explicar por que a palavra capaz. É um nome. Os estragos dos quais o Covid-19 é capaz. Gente, eu vou reescrever a frase. O Covid-19 é capaz. É capaz de quê, gente? Dos estragos. Ou de estragos, mas aqui é dos. Então, vou deixar dos estragos. Se você fosse classificar a frase aqui, seria como? O Covid-19 é o meu sujeito simples, é um verbo de ligação, capaz não é um adjetivo, portanto é um predicativo do sujeito. Dos estragos é um elemento preposicionado que completa capaz ou o verbo ser. Pergunto. Tira a palavra capaz, leia. O Covid é dos estragos. Não faz sentido. Dos estragos, um elemento preposicionado está completando o sentido de um adjetivo na morfologia. Se um elemento preposicionado completa adjetivos, eu tenho um complemento nominal. Dos estragos aqui, que seria um complemento nominal do adjetivo capaz, foi roubado pelo de que.
Portanto, o que vai exercer a função de complemento nominal. Nesse caso aqui é um pouquinho mais complicado, que precisa de um pouco mais de atenção. Então toma cuidado para tu não confundir a expressão de que, complemento nominal, com um objeto indireto. Tudo isso você vai fazer reescrevendo a frase. Você precisa reescrever para saber a quem ele completa. Vamos para a última aqui. A obra, eu vou apagar isso aqui, gente, para você visualizar melhor. E treine essa questão da reescrita, tá? Tem que reescrever muito. A obra a que o autor fez referência venceu 2 prêmios. A obra, oração principal, a que o autor fez referência é a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Venceu 2 prêmios é o restante da minha oração principal. Quem é o antecedente do a que? Obra. Quem é o consequente? Não sei. Eu vou tentar reescrever a frase pegando o sujeito e jogando para depois do finalzinho da adjetiva. Vamos reescrever, gente? Faça esse teste. Ficaria como? Ó. O autor fez referência à obra. Tem crase aqui, né? A obra. Eita, que ficou feio demais, mano, isso aqui. Fez referência à obra. Aí eu pergunto aqui. O autor seria o meu sujeito simples, fez verbo transitivo direto, VTD, referência é o meu objeto direto e eu tenho a expressão a obra que completa o verbo fazer ou a palavra referência. Gente, ele completa o nome referência, que é um substantivo de ordem abstrata. Pergunto a vocês, a obra recebe essa referência ou pratica a ação da referência? Alguém fez referência à obra. Ou seja, a gente aprendeu lá em complemento nominal que se o elemento não se inicia pela preposição de, completando um substantivo abstrato, ele é automaticamente complemento nominal. Ok? Se eu disse aqui em cima que a obra seria um complemento nominal, esse que rouba a função de obra, sendo também um complemento nominal. Beleza? Eu fico feliz pelo grande professor o qual você se tornou. O qual, pronome relativo, oração subordinada adjetiva restritiva, porque está sem vírgula. Eu fico feliz pelo grande professor é a minha oração principal. O professor o qual você se tornou. O antecedente é professor e o consequente é se tornou. Reescrevendo a frase, reescreve aí, eu vou ditar, não vou escrever não. Você se tornou um grande professor. Classifica para mim, candidato. Você, sujeito simples, se tornou verbo de ligação. Estão lembrados? Se está, permanecer, continuar, tornar. Se tornou verbo de ligação, professor. Você, sujeito simples, se tornou verbo de ligação e professor, predicativo do sujeito. Se eu colocasse na frase reescrita, professor seria um predicativo do sujeito. E o que é que acontece? O relativo rouba essa função. Portanto, o que aqui vai ter a função de predicativo do sujeito. Sempre reescreva, bicho. Sempre crie o hábito de reescrever. Pegar o antecedente e colocar no final da oração adjetiva. Dá sempre certo. Compreende? Sim, professor. Então vamos para a próxima. Eu estou apagando isso aqui para eu reescrever a frase aqui em cima, tá? Porque o espaço é pouco. Ana é atleta,
a qual muitos querem ser. Eu não vou classificar a oração não, gente. Ó, a qual substitui atleta, que é o antecedente, e o consequente é uma locução verbal, querem ser. Notem que nessa locução verbal o que me importa é o verbo principal, não é isso? O verbo principal é um verbo de ligação, VL. O que é que eu vou fazer? Reescrever a minha frase. Ficaria como? Ó, muitos querem ser atleta. Como é esse fato de reescrever? Não é pegar o antecedente e jogar para depois do adjetivo? É o que eu fiz aqui, cara. Muitos é o meu sujeito simples. Querem ser é o meu verbo de ligação. Aqui é uma locução verbal, mas eu levo em consideração o verbo principal, né? Que é ligação. A atleta é o meu predicativo do sujeito. A atleta seria o predicativo do sujeito e o que é o pronome relativo, roubou essa função. PR com a função de predicativo do sujeito. Belezinha? Para o adjunto adverbial, cara, se tiver o relativo onde, ele não tem como ser outra coisa a não ser o quê? Adjunto adverbial. Mas eu vou fazer todo o trâmite, mas lembre-se, viu que tem o onde, adjunto adverbial. A escola, a qual, onde, né? Aqui é a ideia de lugar, antecedente. Estudei é o meu consequente, antecedente, consequente. Você quer que eu reescreva a frase? Vou reescrever para você, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Então ficaria como? Ó, estudei, que é eu estudei na escola. Não é? Quem estuda, estuda em? Eu estudei na escola. O verbo estudar é um verbo que pode ser intransitivo. Eu estudei português, aí seria VTD, mas nesse caso ele é intransitivo. Ficaria como aqui, ó. Estudei, verbo intransitivo, e na escola, adjunto adverbial de quê, gente? De lugar. Como escola seria um adjunto adverbial de lugar, o onde rouba essa função, sendo a função de adjunto adverbial. Como eu disse, o onde sempre vai ser adjunto adverbial. A festa aconteceu no dia em que eles chegaram. A festa aconteceu no dia no qual eles chegaram. Oração adjetiva, o que retoma a palavra dia. E o consequente é chegaram. Vamos reescrever essa frase. Ficaria como aqui. Eles, você já sabe que vai estar a palavra dia lá depois, né? Eles chegaram no dia. Eles chegaram no dia. Quem chega, chega. Faz parte do CVC ir. Estão lembrados? É sempre um verbo intransitivo. Eles, sujeito simples, verbo intransitivo, no dia adjunto adverbial de tempo. É um advérbio temporal. Conseguiu compreender, gente? Veja que dia seria um advérbio, no caso, no dia, e o que roubou essa função, sendo adjunto adverbial temporal. Compreende isso aqui? Ótimo, gente. Está muito bom esse estudo aqui. Vamos passar agora para o agente da passiva. É boa. O pronome relativo sendo agente da passiva é bem esquematizado. E foi difícil compor uma frase assim, mas vamos lá. O jornalista, por quem fui entrevistado, pelo qual. Aqui não cabe somente o qual, porque você vai ter uma preposição. Pelo qual fui entrevistado, deu para trocar por o qual, pelo qual, do qual. É uma oração subordinada a adjetivo o quê? Restritiva, sem vírgulas. Aqui é a minha oração principal, OP e OP. Eu disse que não ia fazer mais a classificação, mas estou cá fazendo isso. O quem sempre vai ter o antecedente anterior a ele, que é o entrevistado. Quem é o seu consequente? É a locução fui entrevistado.
Você está vendo que essa locução aqui, ela está sendo representada por o verbo ser mais particípio. Estão lembrados que verbo ser mais particípio formam locuções verbais passivas? Sim, professor, ótimo. Mas eu vou reescrever a frase para você classificar. Claro que vou. Ó, fui entrevistado por jornalista. Vai ficar pelo jornalista. Classifica para mim. O eu é o sujeito paciente aqui, né? Sujeito oculto, não vou colocar nada. Fui entrevistado, locução verbal passiva. Pelo jornalista é o meu agente o quê, gente? Da passiva. Você diria que jornalista era o agente da passiva, o pronome relativo rouba essa função, sendo ele o agente da passiva. Sempre reescreva a danada dessa frase. Sempre, bicho. Sempre reescreva. Deu para entender isso aqui? Massa, fotografa. Beleza. Então vamos apagar para a gente ir para a próxima. O rapaz por quem fui agredido era meu amigo. O rapaz pelo qual fui agredido era meu amigo. O quem deu para trocar por o qual. Na verdade, o quem sempre é relativo, gente, perdão. Rapaz é o antecedente, fui agredido é o meu consequente. Lembrando que esse consequente está sendo formado por um verbo de ligação, verbo ser, mais particípio. É uma locução verbal passiva. Vou reescrever a frase? Vou. Vamos lá, gente, pegar aqui. Fui agredido pelo rapaz. Ficaria com uma classificação aqui, gente. Locução verbal passiva, pelo rapaz é o meu agente da passiva. Se rapaz seria o agente da passiva, o quem rouba sua função, sendo ele o agente da passiva. Nessa parte agora dos pronomes relativos, a gente vai estudar alguns relativos que têm algumas observações especiais. O primeiro deles é o relativo quem, que só serve para retomar pessoa ou uma coisa personificada, tá bom? Que haja como pessoa, pode ser uma instituição, um cachorro, alguma coisa do tipo. E o massa dele é que ele sempre vai vir preposicionado. Lembra lá dos pronomes oblíquos tônicos? O quem, que é um relativo, também sempre vai ser preposicionado. Eu estou falando do quem como pronome relativo, beleza? Vitor, e se o consequente não exigir? Ele vai ter. Eu vou te mostrar aqui, ó. Não conheci o professor a quem tu te referes, ou qual. Isso aqui é um adjetivo, tá? O antecedente desse quem é professor e o consequente é o verbo se referir. Reescrevendo a frase, tu terias: tu se refere, te referes, aqui é o se, é parte integrante do verbo, né? Tu te referes, VTI, né? Quem se refere a. Aqui o professor seria o objeto direto e o a quem aqui eu seria um OI. Como eu disse para vocês, pegue um antecedente e jogue para depois. Tu, sujeito simples, te referes ao professor, função de objeto direto. Esse a, no caso, se confundiu com a preposição exigida pelo verbo se referir. Ok? Compara com essa segunda. Aquela é a loja a quem eu devo dinheiro. Eu devo dinheiro, ficaria como aqui? A loja, não é verdade? Não ficaria assim, gente? Deixa eu ver aqui. Perfeito, ótimo. Classificando, eu, sujeito simples, devo, VTD, dinheiro, OD, a quem eu devo? A loja. Objeto indireto também. Tá certo? O a quem aqui roubou a função da loja, sendo um OI.
o a preposição, se confundiu com o objeto indireto. Clarice, a quem José admira, faleceu. Esse que tem como antecedente Clarice. Vamos reescrever a frase, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Tenho que escrever para você pensar comigo. Essa frase aqui é bastante importante. Cadê meu pincel? Achei. Acompanhe comigo, ó. José admira Clarice. Vitor, e como é que fica a classificação aqui? José, sujeito simples, admira, VTD, Clarice é o OD. Clarice, que seria o OD, foi roubada a função pelo a quem, né, gente? Aqui, perdão, é a quem José admira. Aqui é o quem, viu? Perdão. Clarice, a quem José admira, faleceu. Esse quem roubou a função de Clarice, sendo um objeto direto. Clarice não seria objeto direto? Portanto, quem, OD. Mas, Vitor, o quem não sempre vai vir preposicionado? Sempre. O que é que tem? Vai ser um objeto direto preposicionado. Note, você está vendo um pronome relativo exercendo a função de objeto direto preposicionado. Quase não vejo ninguém ensinando isso. Olha aí, que coisa maravilhosa. Por isso que é bom você sempre reescrever a frase. Tá certo? Copiado? Vou apagar. O que é bom de fazer a aula sem ninguém na sala é isso. Eu vou já te mostrar aqui a população. No finalzinho dessa aula, desse bloco aqui, eu mostro a sala para você ver. O amigo por quem fomos enganados está foragido. Gente, eu já estou vendo aqui uma locução verbal passiva, que é o verbo ser mais particípio. Já estou vendo aqui o por. Então, o quem rouba a função do antecedente. Reescrevendo a frase, nós temos fomos enganados pelo amigo. O amigo enganou a gente. Eu consigo identificar o agente da passiva, né, transformando em ativa? Então, eu tenho aqui locução verbal passiva, o amigo, agente do que, gente? Da passiva. O agente da passiva não é sempre iniciado por uma preposição, que pode ser o por, o pelo ou o de, raramente o de. Beleza? Então aqui está tudo ok. Quero que vocês comparem essas duas aqui, tá bom? Meu afilhado, por quem fui responsável, veja, fui responsável. Esse responsável aqui não está no particípio não, viu? Aqui é um verbo de ligação mais um adjetivo. Meu afilhado, por quem fui responsável. Vamos reescrever a frase para você perceber, ó. Fui responsável por meu afilhado. É por ou pelo? Fui responsável por meu afilhado. Por meu afilhado. Gente, eu quero saber a quem esse elemento preposicionado completa o sentido. Do verbo fui, do verbo ser, né? Foi, é o verbo ser, né? Eu sou, é. Verbo ser, ou do adjetivo, que é um predicativo do sujeito sendo exercido por um adjetivo responsável. Fui por meu afilhado, não faz sentido. Então eu provo que esse elemento por meu afilhado completa um adjetivo, sendo ele a função de complemento nominal. Não é verdade? Portanto, nessa frase, o quem exerce a função de quê? Rouba a função de afilhado, que seria um complemento nominal, o quem, função de complemento nominal. Tudo bem? Ótimo. Então vamos lá, vamos para a próxima aqui. O que é bom de pausar o vídeo é isso, que eu não tenho que esperar vocês copiarem, né? Linda a moça da qual você... De quem, gente? Eu estou botando só o que aqui? De quem você é pai.
O quem tem como antecedente a moça e o consequente é. Vamos pegar a moça e jogar para depois? Ficaria como aqui, ó. Você é pai da linda moça. Não, é só da moça. Deixa de enfeitar. Vamos classificar aqui? Você é o meu sujeito simples, é verbo de ligação, pai é o meu predicativo do sujeito, não é verdade? Só que pai, apesar de ser um predicativo do sujeito e apesar de ter uma função adjetiva, ele é um substantivo. Pai é um substantivo. Representando pessoa, é um substantivo concreto. Lembre-se que se completa substantivos concretos, o elemento preposicionado, completando o substantivo concreto, é um adjunto o quê, gente? Adnominal. Pensa comigo aqui uma coisa. Pai é um predicativo do sujeito. Só que quando eu vou avaliar naquela questão de complemento adjunto, eu tenho que verificar a classificação morfológica, não a sintática. Tá? Beleza? Função de adjunto adnominal. Se moça seria um adjunto adnominal, o quem aqui vai assumir a função de adjunto adnominal. Beleza? Os mestres com quem eu andava me instruíam. Os mestres os quais, antecedente mestres, andava consequente. Vamos pegar os mestres e jogar para depois de andava? Ficaria como? Ó, eu andava com os mestres. Classificando a frase, eu teria sujeito simples. Andava é um verbo intransitivo, né, gente? Andar, correr, nadar, malhar. Quem malha, malha. Quem nada, nada. Quem anda, anda. Com os mestres é o quê? É um adjunto adverbial de companhia. Se os mestres seriam um adjunto adverbial de companhia, o quem roubou sua função, sendo também um adjunto adverbial de companhia. Tá bom? Antes de passar para o próximo tópico, deixa eu te mostrar como é a sala aqui. Cara, é terrível. Vê só aqui. Ai, gente, peraí. Olha que desespero dar uma aula assim, cara. É muito ruim trabalhar dessa forma, não é? Não sei. Olha para isso, cara. Cadê o povo? Meu Deus, estou gravando essa aula na pandemia, viu? Já o relativo cujo, ele só poderá ter duas funções sintáticas. 90% dos casos ele é adjunto adnominal ou ele é complemento nominal, assim, numa questão bem mais rara, mas é possível acontecer. Cujo, adjunto ou complemento. O cujo, ele é o único dos pronomes relativos que não tem um antecedente. Ele liga o termo anterior ao posterior, dando uma ideia de posse e nunca aceita um artigo depois de si. Cujo ou, cuja a, nem pense nisso. É possível também ter, em relação ao cujo, a preposição do consequente antes dele. Por exemplo, de cujo gosto, de cujo gosto. Quem gosta, gosta de. Essa preposição poderia vir para antes do cujo. Então, lembrando, função sintática do cujo, adjunto ou complemento. Eu tenho que fazer todo aquele esquema, cara, de reescrever a frase, que você já aprendeu bem, a gente vai praticar de novo. O meliante cuja residência desconhecemos está foragido. O cujo sempre vai ser um pronome relativo, eu não tenho problema com isso, não preciso ficar, é o qual, não. Ele liga o termo anterior, meliante, ao posterior, que é residência. Então, tu sempre vai pensar, é um elemento de posse, então eu vou reescrever colocando a preposição de. Veja, o meliante, cuja residência desconhecemos, pego que residência, então coloco a
residência do meliante. Deu para entender como é que eu fiz essa expressão aqui? Peguei residência e coloquei como posse do meliante. Eu sempre pego o elemento depois do cujo, coloco a preposição e indico posse em relação ao primeiro. Ficou a residência do meliante. Tá bom? Aí eu vou reescrever a frase para vocês agora. Ficaria como? Ó. Desconhecemos é nós, ficou nós desconhecemos a residência de quem, gente? Do meliante. Do meliante é uma expressão preposicionada que completa um substantivo concreto. Residência não é um substantivo concreto? Se completa um substantivo concreto, do meliante, adjunto adnominal. Se residência é um adjunto adnominal, o cujo vai, olha só, ele rouba a função do posterior. Por isso que eu disse que ele é o único estranho. Portanto, aqui eu vou ter a função de adjunto adnominal no cujo. Tá bom? Ele é o único que apresenta essas frescuras aí. A questão cuja resolução é complicada, eu digo, a resolução da questão, não coloco sempre, pego esse aqui e coloco como posse desse, ficaria como a escrita aqui. Estou apagando porque vocês já copiaram. Ficaria como? Ó, a resolução da questão é complicada. Da questão completa um substantivo abstrato, que é resolução. Pergunto a vocês, como tem a preposição de, a gente tem que ver aquela questão de agente e paciente. A questão resolveu ou ela foi resolvida? Óbvio que ela foi resolvida. Ela é um elemento paciente, complemento nominal. Portanto, o cujo vai ter a função de complemento nominal. Tá bom? É sempre você pegar o primeiro elemento e colocar como posse do segundo. Beleza? Ótimo. Então, vamos passar para o próximo aqui, que é o uso do onde. Eu já expliquei o uso do onde, que não tem para onde correr. Ele sempre vai ser adjunto adverbial. Voltamos à cidade onde moram os meus pais. Os meus pais moram na cidade. Quem mora, mora, verbo intransitivo, na cidade, adjunto adverbial de lugar. Portanto, onde, adjunto adverbial de lugar. Tá bom, gente? Então, não precisa fazer, é adjunto adverbial para o onde. Já o quanto, cara, o quanto, geralmente, ele é um pronome interrogativo. Quanto tu vai querer hoje? Quanto? Não é verdade? Na maioria das vezes ele é um pronome interrogativo, não é um pronome relativo. Mas ele poderá ser um pronome relativo quase sempre seguido do indefinido tudo. Olha que frase estranha, eu tive que procurar, cara, que é mais raro. Todas quantas estiveram na festa ficaram felizes. Seria todas as mulheres, todas as moças, todas as quais estiveram na festa. Todas as quais estiveram na festa. Então, quem tiveram na festa? Todas. O quantas rouba sua função, agindo como sujeito do verbo estiveram. Passando a frase, reescrever a frase. Todas estiveram na festa, todas seria o sujeito e o quantas rouba sua função. Tá bom? Ele encontrou tudo quanto procurava. Essa frase faz mais sentido no nosso dia a dia. Tudo o qual procurava. Ele, sujeito simples, procurava, verbo transitivo direto. Pergunto a você, ele procurava o quê? Tudo.
Ele procurava tudo, quem procura, procura algo, tudo seria o objeto direto, e quanto aqui exerce a função de objeto direto. Se precisar, assiste novamente a aula. A gente está encerrando aqui. Façam as atividades e as questões de concursos propostas e boa sorte. Tchau, gente. Forte abraço.